Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Leonete Botelho, Sofia Rodrigues. Eu sou a Sónia Sapaz e este é o Poder Público. Hoje estamos de volta ao estúdio de gravação depois de um interregno motivado pela pandemia, mas não só. E temos como convidada a Sofia Rodrigues, que a partir da Assembleia da República tem acompanhado a atualidade, que nem sei se é descrever como caso TAP ou crise política. E se calhar aproveitava esta dúvida para início de conversa e perguntava-te a ti, São José, o que achas? O que está a marcar estes novos tempos em que o Governo parecia já estar a recompor-se e a apostar em apresentar medidas e soluções para os problemas dos portugueses? É o caso TAP ou pode dizer-se que é uma crise política? Bom, eu acho que é as duas coisas. Como é que eu hei de explicar isto? É de facto mais um caso, que não é novo, que já se vem arrastando há meses, só que agora com contornos de depoimentos e de investigação parlamentar que confirmam o que se pode chamar um funcionamento irregular da governação, da tutela do governo sobre TAP, com a confirmação por várias audições já de irregularidades. Mas é também mais um momento de crise política. É mais um momento de crise política porque cada vez o governo está mais enlameado, ou seja, parece que o governo está há mais de um ano, no para-arranca, ou seja, de repente há uma coisa de que se fala, não é? Fica tudo num caos, estilo redes sociais, numa cacofonia de radicalismos até e de falta de ponderação às vezes a analisar as situações, misturando o que não é misturável, porque há situações mais graves e há outras menos graves. E neste caso da TAP tem havido situações muito graves a serem confirmadas. E depois o primeiro-ministro dá um abanão, descobre uma coisa, avança, tenta, foi o PRR, foi a política da habitação e arranca. E o governo começa todo a arrancar e parece que estão a governar. Depois volta a travar, porque a comissão de inquérito da TAP, ou porque a mulher do ministro Galamba, ou porque, pronto. E portanto, passamos aqui assim, já vai num ano, mais de um ano, com um para-arranca, que aparentemente é uma exploração por parte das oposições de casos, uns bastante graves, outros sem importância nenhuma, também sem grande filtro, não é? A oposição trata tudo da mesma maneira. E depois, o que eu penso que isto pode desencadear é que acaba por tornar-se numa crise política permanente, porque eu não sei até que ponto é que António Costa, por muito experiente politicamente que ele seja, e mesmo tendo uma maioria absoluta, até onde é que António Costa aguenta governar neste clima de histeria geral, que há aqui um clima de histeria geral, até com um foco bastante miúpe às vezes por parte da oposição, porque já não sei quem é que dizia que isto de demissão o pedido de demissão do primeiro-ministro pela oposição é como a história do Pedro e do Lobo. Quem dizia era o José Abraão na entrevista que nos deu ontem da Renascença ao Público. É? E porque às tantas tanto demitam, que as pessoas já não ligam ao que a oposição diz, porque não há aqui de facto centramento da parte da oposição também. Portanto, vivemos nos tempos, a chamada política de redes sociais. E tu achas que o facto de o líder da oposição ter mudado, líder do maior partido da oposição, pode ter alguma influência nisso? Porque de facto o Rui Rio não usava todos os casos e casinhos, não é? Fazia uma gestão, e por isso era muito criticado até na oposição que fazia ao governo,
E agora mudou isso, não é? Agora Então, nós já aqui qualquer falámos coisa... disso, não é? Que eu até já disse isso aqui assim. Luís Montenegro gera a oposição como geria o grupo parlamentar, ou seja, é o líder do PAOD. Ele está sempre na espuma dos dias, no caso dos dias, e não fala de política de fundo, não é? Não apresenta propostas para o país. Portanto, isto é uma situação que está identificada. Até o próprio Presidente da República, quando diz que não há alternativa de oposição, não é apenas haver uma maioria aritmética de partidos democráticos que possam governar. É uma maioria, ou uma proposta política de um partido ou de uma coligação que se apresenta ao país com soluções para o país. E, de facto, Luís Montenegro continua a explorar os casos e os casinhos. Eu repito, há aqui casos muito graves. E nesta história da TAP, há casos gravíssimos, não é? De abuso de poder, de nepotismo, da parte dos responsáveis do Ministério das Infraestruturas e Habitação. Há toda uma atuação de Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes que é altamente reprovável em política democrática. Mas Luís Montenegro nem consegue explorar isto bem, porque fala muito e depois não diz nada. Diz só sempre a mesma coisa, que é demite-se. Leonete, não obstante as consequências que esta comissão de inquérito pode vir a ter no negócio da privatização da TAP, achas que pode vir a ter consequências também na orgânica do governo? O primeiro-ministro disse que só tirará consequências políticas no fim dos trabalhos, mas que elas serão tiradas. O que é que pode estar em causa? Olha, eu acho que pode estar em causa até uma remodelação, idealmente até poderia dizer uma refundação do governo, ou melhor, pelo menos isso é um wishful thinking da minha parte, uma refundação, porque cada vez tenho menos dúvidas do que este ciclo está a caminhar aceleradamente para o fim e que o ciclo que se segue será necessariamente pior. Estruturalmente à direita, muito provavelmente com extrema-direita dentro, ou com apoio ou com soluções do governo, e acho que é essa a principal preocupação do Presidente da República, menos pelo PSD e por Luís Montenegro, mas mais como é que lá chega, como é que Marcelo Rebelo de Sousa já disse aqui também, não quer de certeza ficar na história como o Presidente da República que sai com a extrema-direita no governo. E, portanto, isso é uma preocupação seguramente dele. Agora, independentemente daquilo que São José estava a dizer e que já começamos sabemos que António Costa tem 7 vidas, mas já vai no 7º ano, e não sendo a vida por ano, de facto começam a ficar escassas as suas hipóteses de reinvenção, por isso é que eu falava aqui de uma refundação, em termos, não sei, do que ainda é possível resguardar de ética republicana, e acho muito relevante aquilo que temos vindo a ouvir nos últimos dias, na última semana, históricos do PS como Manel Alegre, a dizer que o PS não pode perder o espírito crítico, nem se deslumbrar com o poder absoluto, a maioria absoluta, como o Vítor Ramalho, que é, como sabemos, o maior amigo de Mário Soares, que veio também escrever um artigo no Público mais ou menos neste sentido e a pedir que se restabeleça a ética republicana. Carlos César, que também recorreu a uma rede social para dizer que é preciso, falta pedir desculpas por alguns erros, portanto, e hoje Ascenso Simões e mais virão, portanto, é uma coisa que naturalmente não é uma guerra de sucessão, porque estamos a falar dos pré-costistas e não de quem se segue. Portanto, a guerra de sucessão é outro problema, como é óbvio, e que nós estamos a assistir à morte de um sucessor sem que daí emerja um outro. Aliás, Medina também está vai ficando cada vez mais desgastado com estes casos que também lhe batem à porta constantemente, e portanto o meu principal motivo de apreensão neste momento é o clima do país, porque neste momento assistimos a um clima de quebra, perda de confiança nas instituições muito, muito aprofundado,
E como sabemos, a confiança é o cimento de uma sociedade, de um país, de uma solução política. Aliás, como é das empresas. Aliás, Francis Fukuyama até escreveu um livro só sobre confiança. Confiança é um elemento-chave nas organizações, nas instituições. Nas relações pessoais, em todo o lado. Exatamente. Portanto, eu temo, como há bocado já tinha dito, que esta intolerância e este clima de intolerância que tem vindo a crescer e esta perda de confiança nas instituições nos leve a um caminho contrário e, portanto, a um caminho onde já a sociedade independentemente do padrão político em que as pessoas se mexem, começa a haver uma intolerância tão grande ao outro e ao diferente que estão aqui em cima da mesa os elementos fascisoides que têm muitos riscos e que eu temo pelo ciclo que se segue, sinceramente. E também diz isso porque viste acontecer noutros países, não é? Exatamente, óbvio. E, aliás, na história, não é? A teoria dos ciclos está comprovada e este ciclo já vai longo. E reparemos, já estamos no 8º ano de um governo. Não temos na democracia portuguesa muitos governos com 8 ou mais anos. Só o professor Cavaco Silva. Exatamente. Portanto, nós estamos e sabemos que o ciclo que se seguiu também foi um ciclo opositor, portanto a lei da ação e reação está em tudo na vida. Chamada teoria dos pêndulos na política. Exatamente. Sofia, queria perguntar-te que para ti, que tens visto tudo mais de perto no Parlamento, se te parece que estão a ser esclarecidas as dúvidas que existiam, refiro-me também ao caso TAP, ou se está a criar-se uma confusão cada vez maior com esta discussão permanente e a aparecer temas cada vez mais novos, segredos revelados? Eu acho que estas primeiras audições revelaram coisas que nem o PS imaginou, que nenhum partido imaginou, na verdade. São revelações, são conclusões muito aterradoras sobre a forma como o governo atua, ou como alguns ministros atuam, sobre a relação disfuncional que têm com uma empresa pública, com os representantes dos órgãos dessa empresa, e tudo é muito, muito assustador e muito aterrador, e como a Leonete também disse, eu acho que isso provoca uma quebra de confiança ainda maior que os portugueses já têm nos políticos em geral e nos nossos protagonistas do poder político e do poder económico. Eu acho também que tudo isto já cheira um bocadinho a fim de festa, que parece, não sei, eu era bastante mais jovem, se calhar que tinha apenas a percepção de quem assistia em casa, mas parece-me já o fim dos anos do cavaquismo, e é muito confrangedor e até penoso assistir a isto. Também não sei como é que o PS, que está visivelmente abalado com isto, não percebeu que estas primeiras audições iam de facto ser tão avassaladoras, e permitiu que elas acontecessem nesta sequência. Eu creio que agora a esperança é que venham outros protagonistas desta história virar isto do avesso. Mas para nós o retrato não vai ser melhor. Ou seja, porque vamos ver uma guerra, e essa guerra está a acontecer há algum tempo dentro do governo, é uma guerra pela sucessão de António Costa, e é uma guerra dentro do PS, e essa guerra está a revelar-se com uma empresa pública pelo meio, uma empresa onde o Estado já injetou muito dinheiro dos contribuintes, e eu acho que as pessoas não percebem isto. E no fim disto tudo, o que é que vai sobrar? O que é que vai sobrar? Confiança nos protagonistas? Nenhuma. O que é que António Costa vai fazer no fim disto tudo? Ele remeteu essas conclusões para o fim, mas o fim ainda me parece estar bastante longe.
E não sei se já vimos o pior ou se o pior ainda está para vir. Ainda há de vir muita coisa, porque temos muita gente para ouvir e Sim. cada um parece ter trazido o seu segredo, Sim. uma nova luz para os problemas. Sim, claro, e temos também a versão, é verdade, quando o PS diz que isto são pessoas que tinham interesses e que é preciso ter isso em atenção. Claro que sim, mas os que virão também terão os seus interesses em explicar as suas versões da história. É claro que há coisas que podem ser atenuadas, mas é difícil. É difícil não ficar com um retrato muito negro do que aqui se passou e do que se passa. E como ontem até a Iniciativa Liberal dizia, o que é que está a acontecer? Se isto é assim na TAP, que é uma empresa tão mediática e apesar de tudo até escrutinada, o que é que se passará noutras empresas do Estado, do setor empresarial do Estado? É um dos maiores riscos, aliás, para para metade do país, pelo menos, que é aquilo que se pôs aqui completamente em causa de qualquer modelo público de governação de empresas. Eu acho que este caso está a colocar mesmo em causa um paradigma que em Portugal ainda havia e com bons resultados em alguns setores, mas que numa viragem de ciclo suspeito que vamos poder assistir a várias privatizações. Por acaso, acho que isto não é uma novidade nas empresas públicas. Sempre houve este tipo de comportamento com as empresas públicas. Provavelmente nós esperávamos é que já não acontecesse, não é? E verificamos é que nunca se perdeu este hábito de misturar uma empresa pública, o Estado, com o governo. E em relação a uma coisa que a Sofia disse, eu queria dar esta nota porque acho que é um exemplo muito claro que desmonta de facto que uma das coisas que acontecia na TAP. A guerra política e a guerra pela sucessão do PS vê-se perfeitamente nesta empresa e viu-se num e-mail que o secretário de Estado Hugo Mendes envia para o presidente do Conselho de Administração da TAP a dizer que ela só tem autorização para falar diretamente com o Ministério das Infraestruturas. Não há ligação direta com nenhum outro. Tem tudo Sendo de que nem passagem. era o Conselho de Administração, desculpa só, era mesmo a Comissão Executiva, ou seja, quem decide. devia ter sido era com o Conselho de Administração, mas o senhor, como já sabemos, Manuel Beja não conseguia falar que sequer com o Ministro. Pois Pronto, não isso conseguia falar não é com só o uma ingerência, é o Governo a dizer. Nós sabemos que o Ministro das Finanças é Fernando Medina e que o Ministro das Infraestruturas era, na altura, Pedro Nuno Santos. Portanto, era como que dizer, não pode falar com o Fernando Medina. É uma Não pode... Quando é importante esclarecer, o Ministro das Finanças tutela a TAP também. É uma dupla Também? tutela. É uma dupla tutela. Exatamente. Uma tutela financeira. É um dos atos de nepotismo que eu acho que nesta história é incrível. Mas esta história Incrível. também se vê, essa guerra e essa confusão entre Estado e Governo e empresa, na famosa reunião Sim. não é, que houve entre o deputado do PS, assessores do Governo e a CEO da TAP para preparar uma audição. Não se percebe... As reuniões entre membros do governo e deputados do mesmo partido para preparar audições são absolutamente normais. Já incluindo a CEO de uma empresa pública, já tenho as minhas dúvidas. Não é isso que Já diz o Porfírio Silva e o João Soares. Incluindo se a senhora estava a ser naquele momento investigada por um organismo do Estado, pela IGF, por uma decisão que tomou, aí então ainda me suscita mais dúvidas. E aqui isso ser normal ou ter-se realizado só mostra que o PS não percebe muito bem onde é que acaba o partido, começa o governo e o Estado. E o setor empresarial do Estado. Portanto, há uma confusão aqui que eu acho que isso também abala a confiança que as pessoas têm nas instituições e também o
o PS também tem tentado atirar-nos areia para os olhos, dizendo, pondo tudo no mesmo saco, pondo este tipo de reuniões como se fossem todas iguais, e elas não são todas iguais. E é preciso fazer essa distinção. Pelos vistos também não serviu para nada. Sim, não, como eu escrevi a semana passada, como eu escrevi a semana passada, a diretora, a presidente da Comissão Executiva da TAP, 2 dias, no dia a seguir a essa reunião, foi à Comissão Parlamentar dizer que tinha provas Exatamente. de ingerências Claro. do Ministério, e não é por acaso que 2 dias depois dela falar na Comissão, o ex-ministro Pedro Nuno Santos se lembrou que se tinha esquecido, que tinha autorizado e aprovado. Tinha um WhatsApp perdido. Tudo. Portanto, a gravidade da situação aqui fica claro de que houve uma tentativa de que aquela informação sobre quem sabia e quem tinha autorizado não devia sair, não é? No Sim, entanto, não sei se foi isso que foi falado nessa reunião, não posso afirmar isso. Agora, que é estranha aquela reunião e que é de uma ingenuidade política, achar que fazem aquela reunião e que aquilo não vazava cá para fora, eu não sei, eu acho são que... tiros nos pés. Só podemos imaginar como seria a comissão de inquérito se essa reunião não tivesse acontecido. Vou falar uma coisa, eu acho que o PS, o grande problema do PS neste momento, ou de algumas pessoas do PS, não quero alargar PS, e também não estou a querer envolver o Primeiro-Ministro nisto, longe, quer dizer, imagino que o Primeiro-Ministro não podia saber destas coisas todas e não sabia. Mas eu acho que há pessoas no PS que se têm comportado, parafraseando Mariana Mortágua, como donos disto tudo. Eles comportam-se como se são donos da TAP, são donos do governo, são donos do Estado, são donos do Parlamento, são donos disto tudo, pronto. Mas vamos avançar porque nem só de TAP têm sido preenchidos os nossos dias neste rescaldo de Páscoa. Esta semana o Primeiro-Ministro foi à Coreia do Sul captar investimentos. Foram finalmente substituídos os 3 juízes do Tribunal Constitucional que tinham passado de validade, entre aspas. Ficou claro como é que Lula da Silva vai intervir no Parlamento no dia 25 de Abril e continua a novela da dissolução e de quem está no bolso de quem. Foi uma conversa profícua esta semana. O Presidente disse que não está no bolso da oposição nem do Governo. O PSD respondeu que não está no bolso de ninguém. Afinal, quem é que está no bolso de quem? São José. Olha, quem é que está no bolso de quem? Sabes que eu acho que eles estão todos um bocadinho no bolso uns dos outros. Estamos todos no mesmo Com saco. esta confusão. Ou todos no mesmo saco. Estão todos no mesmo saco, exatamente. Então, porque eles estão todos neste momento, nesta disfuncionalidade em que se tornou este jogo de poder e este exercício de poder, com todas estas disfuncionalidades, não é? Abusos de poder, pronto, no meio desta loucura toda, eles estão todos reféns uns dos outros. O Presidente passa a vida a não ter feito outra coisa senão pregar ao país, pregar quase como uma homilia quase diária que não dissolve a Assembleia. A oposição de direita grita, dissolve, demite. Mas sabe que não vai haver demissão, porque o Presidente já disse que não havia demissão. O Primeiro-Ministro também sabe que não vai haver demissão e nem é pela maioria absoluta só, porque o Presidente foi muito explícito em falar sobre a fragilidade do momento político que se vive na Europa e do PRR e da fragilidade do momento que se vive na Europa, da guerra, da inflação. E, portanto, isto é tudo um jogo de sombras em que põem-se todos em bicos dos pés. Eu eu fiquei perplexa, ontem, quarta-feira. Luís Montenegro a responder naqueles termos ao Presidente da República de que o PSD não está no bolso de ninguém, com o tom em que ele falou para o Presidente da República. E eu já nem falo por ser um Presidente da República que foi Presidente do PSD, portanto um antecessor seu no PSD. Estamos a falar de um Presidente da República. O líder da oposição fala naquele tom de resposta ao Presidente.
Não, foi uma coisa que ontem me confundiu. Qual é o propósito? O que é que Montenegro quer provar com isto? Não sei, acho que... Pronto, olha, eles estão todos reféns uns dos outros, porque a peça que está montada não vai acabar tão cedo e provavelmente terá múltiplos atos ainda para... Nesta não vai ser em 3 atos, vai ser em muito mais. E, portanto, vai ser um espetáculo lamentável continuarmos a viver neste ruído cansativo, porque isto é muito cansativo do país. É isso que mina a confiança. É o cansaço, porque às vezes eu acho que as pessoas pensam que eles estão a brincar. Que eles, no fundo, estão a brincar. Sim, e também não chega a Montenegro dizer somos alternativa ou gritar ou fazer grandes proclamações. Ele ainda não apresentou uma ideia para o país. Há um ano na liderança do PSD. Não tem uma ideia para o país. Preparou-se durante pelo menos outro ano anterior. Onde é que está o projeto? Onde é que estão as equipas? Onde é que está a definição de com quem é que vai governar? Porque aquilo que o Luís Montenegro, na resposta, veio dizer ontem, e que Miguel Pinteluz hoje no Expresso volta a dizer, para mim, é claro, nós temos maioria com o resto da direita. Ponto final. E, portanto, não excluímos a extrema-direita. E é isto que o Marcelo não quer. E, portanto, o PSD também tem que dizer exatamente que alternativa é que é. Não é, estamos aqui, estamos prontos. Eu também estou pronta para ir para fazer uma corrida daqui a bocado. Mas, quer dizer, o que interessa é a preparação, pronta para quê? Para fazer o quê? Eu tinha uma pergunta para a Sofia nesse sentido, já que o líder do PSD também vai a Belém na próxima semana para ser recebido pelo Presidente e de facto nos últimos dias já tem levantado um bocadinho o véu sobre o que vai lá fazer, confirmando que está pronto para ser alternativa, como vocês estavam a dizer. Esta argumentação chega para convencer o Presidente ou de facto ele vai ter de levar lá mais conversa? Eu acho que não chega. Eu acho que ele vai ter que, de facto, mostrar que tem um projeto alternativo e é isso que ele não tem conseguido mostrar ainda. Ele ainda tem algum tempo, porque há bocado quando eu disse que cheira a fim de festa, não estou a dizer que a legislatura vai ser antecipada. Eu acho que vai terminar antecipadamente. Eu acho que isso é até bastante difícil de acontecer. Portanto, ele nesse cenário terá tempo, terá algum tempo ainda, se tiver condições e se tiver capacidade para o fazer, o que no PSD já há muita gente a duvidar que tenha. Depois também não se vislumbra a alternativa, mas isso também é outra alternativa a ele próprio, mas isso depois também é outra conversa. Eles acham que ele tem tempo para mostrar isso e acham que que ainda tem um teste eleitoral que é decisivo, que são as europeias, e que terá que ultrapassar, terá que ganhar mesmo as eleições. O PC não considera que seja difícil que isso aconteça. Acham que não vai ser difícil, acham até que o PS vai sofrer o desgaste, não é? Ainda ontem eu ouvi o Pedro Santana Lopes na TSF e ele dizia que não vai ser difícil ter maioria absoluta com a Iniciativa Liberal. Com a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal está cheia de vontade. Já fala às vezes no Parlamento, os deputados já falam como se fizessem parte do mesmo grupo parlamentar que o PSD. Portanto, a Iniciativa Liberal está aqui a tentar encostar-se de alguma maneira para fazer essa maioria, não é? Para fazer de CDS. Para fazer de CDS, exato. Mais do que CDS, até porque o PSD também vai poder contar com o CDS, não é? Portanto, ainda que sejam 1.000 ou 2.000 votos, mas quer dizer, vai também poder contar com o CDS, não para as europeias, mas para as legislativas, sem dúvida, também me parece que não há dúvida. Um dos problemas que eu vejo no PSD neste momento é ter um pai ausente, que foi Passos Coelho quando saiu, e um avô também presente, que tem sido Cavaco Silva, não é? Sempre
E isso cria ali também uma espada de Damocles sobre o líder que faz pressão não só sobre o PS, mas também sobre o PSD e o rumo que o PSD está a tomar e onde vai chegar. Leonete, finalmente eu mudava aqui um bocadinho de assunto porque gostava de te ouvir sobre a questão dos novos juízes do Tribunal Constitucional, que ficou finalmente fechada depois de vários meses de irregularidade, digamos assim. E gostava de saber se achas que estes novos nomes podem ter algum impacto na avaliação da lei da eutanásia, se ela voltar a passar, como é expectável, pelo crivo do Tribunal. Aquilo que me parece é que o Tribunal Constitucional preocupou-se de facto neste último mês e meio em conseguir ultrapassar este impasse, até porque a pressão pública foi muita e nossa do público também bastante, em termos de... Há um juiz que está há 1 ano e meio para além do prazo e outro que está há 9 para 10 meses para além do prazo. O que está há 1 ano e meio é o vice-presidente e o próprio presidente que está há 1 mês fora de prazo, e que deu uma entrevista aqui também há umas 2 semanas ou 3, em que dizia que não havia problema nenhum, mas que se percebia claramente que estava muito incomodado, até porque o processo supostamente não lhe diz respeito no sentido literal do termo, porque ele nem votava, nem tinha responsabilidades na condução do processo da cooptação. Dito isto, em relação aos novos juízes, a solução que me parece ter sido encontrada, até porque ainda não conheço muito bem o perfil de cada um, foi uma solução de equilíbrio. Foi ter uma pessoa mais à direita, mais conservadora e de Coimbra, que é este juiz João Carlos Loureiro, se não estou em erro, que tem alguns escritos já anti-eutanásia, mas, no entanto, que não afasta a possibilidade de haver uma solução de suicídio assistido e que é um grande defensor dos cuidados paliativos. Portanto, esta solução, esta última versão da lei que prioriza o suicídio assistido, portanto, só quando não é possível fazer essa solução, quando o próprio não está em condições de fazer, é que pode ser, digamos, eutanasiado, ou seja, a administração do fármaco ser aplicado por terceiro. Portanto, esta sua defesa nem sequer nos deixa tirar conclusões sobre que decisão é que ele vai tomar sobre esta lei, porque é uma lei que tem as duas soluções, o suicídio e a eutanásia, e ele é contra a eutanásia, portanto, mas não contra o suicídio assistido. Em relação a um outro, que é o mais jovem dos juízes que foi nomeado, percebemos já pelo seu passado que, para além de ser um advogado e um professor de Lisboa, da Universidade de Lisboa, clássica, que foi assessor de Eduardo Cabrita quando Eduardo Cabrita era secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, de António Costa, num governo de Sócrates, e depois temos um juiz, portanto, que não tem propriamente escritos académicos sobre estes assuntos. Portanto, parece-me que os 3 membros que entram vão, de alguma forma, reequilibrar as forças dos 3 que saem. Portanto, não é possível tirar uma conclusão apressada sobre qualquer solução, sobre a eutanásia em particular, foi o que perguntaste. Nunca seria fácil. Vamos terminar, como habitualmente, com a rubrica Público e Notório, que costuma encerrar o nosso podcast. Desta vez começa a São José Almeida. Qual é o teu, São José? Ora, eu vou começar por falar, creio que depois será uma conversa alargada. Portanto, eu escolho como Público e Notório a sessão solene do 25 de Abril, antecedida com uma sessão oficial de recepção ao Presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero começar por elogiar o que eu penso que é de elogiar, que é que a Assembleia finalmente conseguiu arranjar uma boa solução e encaixa antes o Presidente Lula, depois há a sessão do 25 de Abril e depois haverá mais acontecimentos institucionais nesse dia que não têm nada a ver com o 25 de Abril e outros informais que têm a ver e populares que têm a ver com o 25 de Abril. Portanto, vai ser um dia cheio. Mas o dia começa às 10 da manhã com Lula da Silva na Assembleia
E agora eu vou referir nas coisas, eu acho que, repito, foi encontrada uma solução, houve um entendimento parlamentar, é evidente que o Chega fica sempre de fora de tudo o que tem a ver com consensos democráticos normais de bom senso, irá fazer a sua exploração mediática do assunto, mas agora vou falar e abrir aqui também, depois abro o debate, mas aquilo que eu acho que mais uma vez demonstra o pouco cuidado que há hoje em Portugal com o exercício do poder. Eu já nem falo da cerimónia com Lula da Silva ir ser com os escravos na sala e com a sala preparada para o 25 de Abril. Não dou de barato, o senhor vem cá, o Chico Buarque vem receber com ele ao lado o prémio Pessoa, pronto, o Chico Buarque estará na Assembleia da República com o Lula. Pronto, há aqui todo um programa político de Lula em Portugal em que isto se encaixa, pronto. E portanto o dia tinha que ser aquele, porque ele depois tem outras viagens e não vai alterar a sua agenda internacional por causa do 25 de Abril, pronto. Agora, o que eu acho que é lamentável é que a gente sabe que estas coisas são todas combinadas, que eles conversam uns com os outros. E já se tinha percebido que o Marcelo no Brasil tinha dito que o Lula vinha cá no 25 de Abril. Agora, é a tal falta de cuidado, porque eles tinham todos conversado entre eles. Estava tudo combinado. O Lula estava convidado pelo presidente português, não é? Por Marcelo. E de repente, o ministro dos Negócios Estrangeiros, com uma total falta de habilidade política, anuncia publicamente que o Lula da Silva vai discursar no 25 de Abril. Pronto, estragou-se tudo e andámos aqui também enrolados numa discussão completamente superficial, que não tem nenhum interesse para o país, mas que, olha, pronto, volto a dizer, arranjaram uma solução, ainda bem que há uma solução. Quem é que quer continuar? Eu posso continuar. Eu também acho lamentável este modelo, porque é uma sessão faz de conta, não é? Faz de conta que não é no 25 de Abril. Faz de conta que não percebemos que Marcelo Rebelo de Sousa convidou o presidente do Brasil, lá esteve, claro, na posse dele, em dezembro, e disse que o presidente Lula iria participar na sessão do 25 de Abril. Faz de conta que o Presidente da Assembleia da República ouviu os líderes das bancadas parlamentares e faz de conta que consensualizou este modelo. Porque não é só o Chega, a Iniciativa Liberal também mostrou que está contra e só se vai fazer representar pelo líder parlamentar. E vamos todos fazer de conta que a sala não está engalanada com os cravos vermelhos. Vamos fazer de conta que isto não é na nossa festa da liberdade. E eu deixo uma pergunta, vamos também fazer de conta que não é, e não é, mas podemos perguntar, e se fosse Jair Bolsonaro? Se a sessão também seria assim? Eu deixo essa pergunta. Leonete. Foi bonita a festa, pá. Não, eu vou falar do 25 de Abril porque é extraordinário que depois das 10 horas a Assembleia da República receber engalanada o Presidente Lula da Silva e estou para saber quem vai cantar então na sessão do 25 de Abril. E depois a sessão do 25 de Abril, que há de entrar, começará às 11h30, são 10 intervenções, uma por cada... Acaba lá para as 3 e tal da tarde. Uma por cada grupo parlamentar e deputados únicos, Presidente da Assembleia, Presidente da República. E depois, às 3 da tarde, os novos juízes do Tribunal Constitucional vão tomar posse ao Palácio de Belém. Sendo que não havia mais nenhum dia para fazer isto. Não se podia fazer no dia 24. Não, é porque os juízes do Tribunal Constitucional trabalham aos dias úteis. O presidente que é no feriado, que é para eles poderem ir lá sem perder o presidente do Tribunal Constitucional vai, portanto, estar representado na cerimónia do 25 de Abril na Assembleia da República. O findo nesse dia, cessante, cessa as funções ali, não é? Quer dizer... Tem a sua graça, sabendo nós que isto se arrasta há 1 ano e meio, 10 meses, não é? Exatamente. De repente tem de ser naquele dia. E naquele dia acontece tudo neste país. Eu acho que depois podemos fechar durante o resto da semana. Ir de férias.
Faz de conta que vamos ter isto. Exato. Obrigada, São José, obrigada, Leonete, Sofia. Foi tudo por hoje. Voltamos à conversa daqui a uma semana. Até breve. O público fica no ouvido.